Tudo bem? Eu sou Luciano Filho e esse é o Sábado 14 e hoje eu decidi falar de uma franquia bem 880, Resident Evil. Eu decidi falar sobre ela porque recentemente foi lançado o jogo Resident Evil 2 Remake e é um jogo muito bom. Eu sugiro que vocês joguem porque ele é de terror, é divertido, é tenso, então vale muito a pena. E eu tô um pouco no clima do jogo, então eu decidi falar sobre eles. Então eu vou falar mais sobre o filme, ignorar um pouco os jogos, porque eles são muitos, são complexos, e falar sobre os jogos ia fazer o vídeo ficar muito grande, eu não quero isso, ok? Então, o primeiro filme, Resident Evil, O Hóspede Maldito, foi lançado em 2002. Ele foi dirigido por Paul Anderson e estrelado pela mulher dele, a Milla Jovovich, que teve o protagonismo do filme dividido ali também com a Michelle Rodrigues. A Milla Jovovich, que faz a Alice, ela vai ser a protagonista em todos os filmes da franquia. Já a Michelle Rodrigues, ela participa de apenas mais um filme, que no caso Resident Evil Retribuição, o quinto filme da franquia, ok? E o primeiro filme, ele foi bom, porque ele tinha pegada de terror e também ele trazia uma ordem cronológica com os jogos. Foi revelado que a história narrada no primeiro filme acontece antes dos eventos narrados no primeiro jogo. Então era legal isso. Por causa disso, o filme agradou tanto os fãs dos filmes de terror quanto os fãs dos jogos. Mas aí veio Resident Evil 2, o Apocalipse, que desandou um pouco com a história, porque a partir do segundo filme foi desvinculado essa ideia de jogos com filmes e cada console seguiu seu caminho próprio. Os jogos foram para um caminho, os filmes foram para o outro, um ignorando o outro, de certa forma. Tanto que no Resident Evil 2 Apocalipse temos personagens que não fazem parte do arco de Raccoon City, que é o arco que o filme foca, e eles trazem uma mistura de personagens que não existem nos jogos. Então isso mudou muito o ritmo dos filmes em relação aos jogos. E isso revoltou muitos fãs. Mas a situação ficou ainda pior com Resident Evil 3, a extinção, né? Que trouxe uma história bem mais diferente. Ela já trouxe o mundo pós-apocalíptico, que mostrava que o T-Vírus, foi criado pela Umbrella Corporation, tinha dominado o mundo todo e todos os animais e a maior parte dos seres humanos tinham se transformado em BOWs, que são as armas biológicas criadas pelo T-Vírus. Diferente dos jogos, onde os casos que ocorrem envolvendo o vírus são casos isolados. Embora tenha essa ideia de possíveis fim do mundo, não é o que acontece, porque os protagonistas sempre conseguem impedir, na maioria das vezes pelo menos, né? Outro problema que foi encontrado no decorrer dos filmes e que revoltou muitos fãs dos jogos foi a falta de cuidado com os personagens dos jogos. Todos os personagens dos jogos, os personagens principais dos jogos, estão nos filmes do Paul Anderson. Só que o estrelato do filme é sempre a Alice, a Milla Jovovich. E os personagens principais dos jogos acabam ficando em segundo plano. É como se eles estivessem ali só para mostrar isso é Resident Evil, tem aqui o personagem do jogo e pronto. Eles não têm um destaque e uma importância que deveriam ter, porque tudo é dado para Alice, no caso. E isso revoltou muitos fãs. Como exemplo disso, posso dizer o Resident Evil 2 Apocalipse, onde temos o Nemesis, que é um dos vilões mais grandiosos da franquia de jogos, né? E o Nemesis nos jogos é enfrentado pela Jill Valentine. E embora a gente tenha a Jill Valentine em Resident Evil 2 Apocalipse, não é ela que enfrenta o Nemesis, é a Alice. E a Jill acaba sendo uma sub... Tá ali como uma coadjuvante. Ela não tem tanta importância ali, ela estando ali ou não faria diferença nenhuma. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Neil Scott Kennedy, que ele é um dos personagens mais amados depois do jogo Resident Evil 4, que foi um dos melhores jogos já lançados. E quando foi lançado Resident Evil 5 Retribuição com o Neil, muitos fãs ficaram revoltados, porque o Neil ele não tem essa participação que deveria ter, assim como o desenvolvimento do vírus que é mostrado nesse filme, que é o vírus Las Plagas, que é um vírus muito importante dos jogos.
e não tem esse destaque, tanto no Neon quanto no vírus. Isso revoltou muitos fãs. Foi muito problemático pra gente assimilar que os personagens que a gente adora não são tão importantes assim. Tudo agora gira em torno da Alice. Se tem algum problema com o vírus, é a Alice que vai resolver, ela que tem o vírus, ela que vai dar as soluções para salvar os personagens. Então, isso acabou distorcendo muito a ideia dos jogos e revoltou muitos fãs. Eu particularmente também fiquei um pouco chateado. Apesar disso, ainda gosto dos filmes, porque eu acho que eles são divertidos, possuem uma boa trilha sonora, bons efeitos e umas técnicas legais de filmagens também. Então eu acabo gostando dos filmes, mas separando ele dos jogos, porque se for comparar os filmes com os jogos, a gente vai perceber que eles são muito diferentes e que infelizmente os filmes não conseguem honrar, de certa forma, a ideia dos jogos, a mensagem dos jogos, o que é uma pena, né? Mas enfim, um dos maiores problemas dos filmes que eu consigo ver é que ele meio que se auto-sabota. Como assim? Ele ignora eventos do filme anterior. Como, por exemplo, eu posso dar o Resident Evil 6, o capítulo final, que é o último filme da franquia, que ele vai contar a história da origem do T-Vírus. O único problema disso é que Resident Evil 2 Apocalipse, eles já tinham falado da origem do T-Vírus. Então eles pegaram a mesma história com versões diferentes dentro do mesmo universo, entendeu? Da mesma franquia. Então ficou muito confuso, porque tem duas explicações diferentes para o mesmo vírus. Isso foi ruim, porque eles estão ignorando uma coisa que aconteceu dentro do universo deles. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. E também a ideia dos personagens, porque um personagem de um filme como a Jill Valentine, que está em Resident Evil 2 Apocalipse, quando vem o terceiro filme, ela simplesmente some, é dada uma explicação qualquer e a gente tem que aceitar. E aí tem a Claire Redfield. Aí quando chega no quarto filme, tem o Chris e a Claire, mas não explica com o resto do elenco do terceiro filme. Quando chega no quinto, já volta a Jill e o Neil, some o Chris e a Claire, é dada uma explicação e ok. Quando chega no 6, volta a Claire, some a Jill e o Neil e a gente tem que engolir. Então é uma coisa bem enrolada. Eles não conseguiram manter um padrão, um nível, uma explicação sensata para ausência do um e aparecimento do outro. É simplesmente tudo jogado ali e a gente tem que ir engolindo. Mas apesar disso, como eu falei, os filmes são muito divertidos, se assistir independentes, apenas conhecendo um pouco assim o básico da história, dá pra se divertir bacana. E tem muita coisa também que os jogos pegaram dos filmes, isso é muito importante falar, porque a gente acha que os filmes tentaram pegar o melhor dos jogos e inverteram todos os valores dos jogos, mas aconteceu o inverso, os jogos pegaram algumas ideias dos filmes e colocaram nos jogos. E uma dessas coisas foi aqueles lasers, que eu acho muito legal, que tem no primeiro filme e é repetido no quinto e no sexto. E aparece também no terceiro filme. São aqueles lasers corredores, né, que vêm os lasers e cortam as pessoas, que é muito legal. Foi tão legal isso que alguns jogos, como o Resident Evil Umbrella Chronicles, o Resident Evil 4, eles pegaram essa ideia e colocaram nos jogos. Então, quem jogar esses jogos vai ver essa ideia dos lasers e tal, que foi inspirado nos filmes, que é muito legal. Outra coisa que foi pega dos filmes, já não sei se é tão legal, isso varia de gosto para gosto, é a questão dos clones. Em Resident Evil 6, tem um personagem que é clonado e ele é responsável por todos os problemas do jogo, que aparecem nos jogos e tal. Mas essa ideia do clone foi inspirada nos filmes, que desde o Resident Evil 3, a extinção do terceiro filme, começa a aparecer essa ideia de clones e vai até o final da franquia. Então é uma coisa que tirada de um para o outro. Apesar de todos esses acertos e erros dos filmes, Resident Evil tem para todo mundo. Por que eu digo isso? Porque quem não gosta dos filmes do Paul Anderson tem os jogos. E quem queria ver filmes baseados nos jogos, existem também. São as animações, que elas são bem mais baseadas nos jogos. Eu tenho duas como exemplo aqui, que é a versão 2 e 3,
Resident Evil Condenação e Resident Evil Vendetta. Condenação estrelada por Gil Scott Kennedy, Vendetta estrelado por Guion e por Rebecca Chambers e por Chris Redfield. E também tem o primeiro filme, que é o Resident Evil Degeneração, que é estrelado pelo Neo de novo e pela Claire Redfield. Então, tem essas opções para quem gosta dos jogos e dos filmes. E além disso, foi revelado recentemente que a Netflix está pensando em fazer uma série baseada na franquia, o que é muito legal. Espero que eles consigam acertar os personagens, consigam acertar na história do filme, trazer o terror, que é uma coisa que atrai o público para os jogos. E espero que eles consigam fazer uma coisa certa e que realmente saia essa série, é muito boa. Além dessa série, estavam pensando, não sei realmente como ficou essa situação, mas estavam pensando em fazer um reboot dos filmes. Mas esse reboot ia focar no spin-off dos jogos, que é o Resident Evil Outbreak, que é baseado em personagens normais tentando fugir da cidade infectada pelo vírus. Então, tem muita novidade que pode estar chegando aí. Resident Evil é legal, tem gosto pra todo mundo. Tu pode amar e odiar ao mesmo tempo, depende do que tu gosta. E é isso, pessoal. Eu pretendo falar um pouco mais dos jogos ou dos filmes futuramente, mas o que eu tenho pra dizer sobre a franquia de filmes é isso. O vídeo tá ficando muito longo, então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.